Primeiro, uma casa, um reino e um trono. Diga, uma casa. Uma casa. Um reino. Um reino. E um trono. E um trono. Esse estudo é tão profundo que, meu Deus, não sei se vamos sair daqui. Uma casa. A aliança que Deus faz com Davi é de uma casa. Outros vão falar, porque fala de templo, vão falar sobre casa e templo. Eu podia falar sobre os quatro, mas se eu tiver tempo eu vou descer. Mas abra sua Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Amém. Aleluia. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, é a casa de quem? Do Espírito Santo. Que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de vós mesmos. 20. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, os quais pertencem a Deus. A Deus. Aqui fala sobre uma casa. Davi colocou no coração e construir uma casa para quem? Para Deus. Para Deus. E quando Deus vai fazer, volta em 2 Samuel capítulo 7. Desça para o versículo, desça ainda para o 9. Eu quero que você entenda. Desça mais, foste destruída, Só para você entender aqui. Desça mais. Olha aí. Desde o dia em que mandei que houve juízos sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Deus falava com Davi, fazendo esta aliança com Davi, e ele falava, era para chegar até os dias de hoje. Era para chegar até os dias de hoje. Deus prometeu uma casa para este rei, Jesus. E esta casa somos nós. E esta casa somos nós. Quando o apóstolo Paulo vai dizer que glorificai, pois, a Deus, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de quem? Do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem o quê? A Deus. Pertence a Deus. Deus está a falar de domínio. Deus está a falar de uma casa para habitar, descansar e trabalhar. Deus faz uma promessa de uma casa a Davi, de um lugar para estar. E essa promessa desce até os dias de hoje. Antigamente se falava em casa física, quando se falava porque estávamos no tempo da lei. Hoje se fala de casa espiritual, porque Jesus veio. Uns teólogos vão dizer que Jesus não teve casa. Tem um teólogo que vai dizer que Jesus teve, que era beira-mar. Então há uma o quê? Porque Jesus andava de cidade em cidade. Jesus andava de aldeia em aldeia, pregando o evangelho, anunciando a palavra. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus estava em casa, mas uns falam que não era a casa de Jesus, era a casa de um dos discípulos de Jesus. A Bíblia não retrata, não fala que Jesus comprou uma casa, mobilou a casa, que é a casa de Jesus, que ele comprou. Não, porque ele não ficava no lugar, ele não estava aqui como onipresente. Ele, quando estava em Judeia, milagre só acontecia
Judeia. Em Judeia. Quando ele ia para Samaria, milagre só acontecia o quê? Em Samaria. Então ele não veio para criar, ou seja, ter bens materiais. Ele veio com uma missão. E ele cumpriu a sua missão na íntegra. Amém. Ele não se preocupou com coisas materiais. E Jesus foi. João capítulo 14, versículo... Vamos começar do 16. E Jesus vai, e ele vai dizer, antes de ir, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador para que fique convosco para sempre. Não sei se me estão a entender. Amém. Ele vai dizer o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita Em vós. e estará, Convosco. porque habita convosco e estará. O que é que você entende por estará em vós? O mundo não conhece porque não recebeu. Hoje o Espírito Santo habita o quê? Em nós. Deus prometeu uma casa. Hoje Jesus trabalha na nossa vida através do nosso corpo. Hoje nós somos a morada do Espírito Santo. Jesus habita, está conosco. Jesus não está fora, ele está o quê? Dentro. Está dentro. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco, o quê? Até a consumação Dos séculos. Uma está dos séculos, na minha está dos séculos, aqui está do mundo, é a mesma coisa. Eis que eu estou convosco todos, Os dias. e Ele está conosco aonde? Quem já viu o Senhor Jesus? Quem já sentiu o Senhor Jesus? Amém. Porque Ele está onde? Dentro de nós. Ele está dentro de nós. E Ele vai prometer um reino. Ele vai prometer Reino. um reino. Diga: Jesus é o Rei dos Reis É o Rei dos Reis. e Senhor dos Senhores. E Senhor dos Senhores. Estabelecerei. O Senhor estabeleceu um reino permanente. Não estava nos planos. Eu acho que é Salmos 24, se não me falha a memória. Não quero errar, mas é Salmos 24. Deixa só, por favor. Deixa, por favor. Não. Onde, pastor Cosmo, onde está? Entrar o Rei da Glória. Deixa, Salmos 24, 27. O Rei da Glória. Não, deixa só, o que é que vai dizer? Ah, é mesmo esse. É mesmo. Vai. Começa no versículo 24. Vamos começar no versículo 1, do número 1. Esse salmo ilustra a entrada de Jesus nos céus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Uau! Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Uau! Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Oh, glória a Deus! Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Uau, olha a entrada de Jesus. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Uau, pode ser. Quem
Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Oh, Ramassobaplóvias. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Tem mais? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oh, Ramassobaplóvias, canta Ramanai. Escute o que eu vou dizer. Quando nós vamos ler esse texto, vai ilustrar a entrada de Jesus depois da crucificação. Olha como é que Deus é maravilhoso. Quando Jesus estava a subiu aos céus, ele foi recebido como Rei da Glória. Ele veio como um cordeiro. Ele subiu aos céus como o Rei. E ele vai descer como o leão da tribo de Judá. Amém. Ele voltará para levar a sua igreja. Vocês não entenderam? Ele veio como um cordeiro. Ele subiu aos céus como o Rei da Glória. E ele voltará como o leão da tribo de Judá. Amém. Então você precisa entender que lhe foi dado um reino. Ele é rei. Ele é o Rei da Glória. Se há glória aqui na terra, Rei desta glória é Jesus. É por isso que eu não posso tocar naquilo que não é meu. A glória não é minha. Quando você faz alguma coisa, é instrumento de Deus para fazer alguma coisa. Toda honra e toda glória é para aquele que te usou. Toda honra e toda glória é para aquele que te chamou. Toda honra e toda glória é para aquele que te levantou. Lhe foi prometido um reino. E nós fazemos parte deste reino. Eu estou a dizer, nós fazemos parte deste reino. O que é que o apóstolo Paulo vai dizer? Pensei nas coisas que são de cima. Quando Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 9, quando Jesus vai ensinar a orar, o que é que ele vai dizer? Venha a nós o teu reino. O teu reino. Alguém está entendendo alguma coisa? Fala, papá. Venha a nós o teu reino. Na aliança que Deus fez com Davi, a aliança davídica. Daqui a pouco eu não estou conseguindo entrar nos tópicos, mas o Espírito Santo também é que manda na minha boca. Deus vai falar, olha, da tua aliagem. Está a falar de Jesus. Eu vou falar com mais propriedade aqui no domingo. Está a falar de Jesus. Lhe foi prometido uma casa, um reino. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino. Há um reino. Jesus precisa reinar em nossas vidas. Amém. Nós, como povo de Deus, nós temos um rei. E se ele é rei, precisa ter um trono. Daqui a pouco vamos falar sobre o trono. Eu deixei por último uma casa, um reino. Porque há uma constituição, não é? Quando você é rei, você precisa de ter um trono, não é? Um reinado, governo e povo. O povo somos nós. O trono está lá em cima, falo daqui a pouco. Temos um rei Jesus e temos leis. Reino fala de povo, leis, ordens. O apóstolo Paulo vai dizer: pensei nas coisas que são de quê? De cima. De cima. Venha a nós o teu reino. O que é que você encontra no reino dos céus? O reino dos céus não é comida, não é bebida. O que é que você encontra no reino dos céus? Eu não sei porque não consigo entrar aqui nos tópicos, mas o Espírito Santo está a me travar mesmo para aprofundar e falar firmemente sobre o que acabamos de ler, sobre casa. Agora estou a falar sobre reino. Venha a nós o teu reino. Todo homem de Deus, mulher de Deus que firmou aliança com Deus, respeita as leis dos homens, mas vive
o reino dos céus. dos céus. Há leis. Sabias que automaticamente as leis de Deus, muitas das vezes elas vão bater. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Melhor é agradar a Deus do que agradar o quê? Os homens. Todas as leis, ordens que vão contra os princípios da palavra de Deus não é para ser cumprida, porque o diabo vem contradizer o que a palavra diz. Nós precisamos prestar a máxima o quê? Atenção. A máxima atenção. O que a Bíblia Sagrada vai dizer? Quem você é? O que diz as leis do teu reino? O que diz esta palavra? Se nós, olha só, Mateus capítulo 5, você vai glorificar o nome do Senhor. Começa do número 40. Aleluia. Vamos no 39. Uau. Vamos no 38 para ficar mais bonito. Olha aí. Ouviste o que foi dito, olho no olho, dente por dente, lei do homem. Ouviste o que foi dito, olho no olho, dente no dente, lei do homem. E toma lá. Dá cá. Você me deu também. Te dou. Você me fez mal, também vou te fazer muito mal. Vamos descer para a lei de Deus. Olha a lei de Deus. Eu, porém, vos digo que não quer resistar ao quê? Ao mal. Mas qualquer que te bater na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Lei de quem? Lei de quem? De Deus. Lei de Deus. Para ficar mais bonito, Efésios, não troca, permita aí. Efésios capítulo 6, versículo 13 vai dizer que a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne. Nem o quê? O sangue. O homem luta contra a carne e o quê? E o sangue. Lei do homem. E nós estamos a lutar contra os demônios. A nossa batalha é o quê? Espiritual. Espiritual. Se você descer mais, pode descer mais. E se quiser, pode descer mais. Dá quem te pedir, pode descer mais. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bem, aquilo, lei dos homens, sim ou não? Lei de Deus. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei o bem ao que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos de quem? Do vosso Pai. Que está onde? Nos céus. Alguém está a entender? Fala, meu Pai. Filho do vosso Pai que está onde? Nos céus. Lei de Deus. Lei de Deus. Lei dos céus. Eu estou a viver a lei dos céus. A lei da terra é carnalidade, é inclinação na carne, que gera morte. A lei dos céus é inclinação no espírito, que traz vida e paz. Então essa aliança já foi estabelecida e é uma aliança incondicional. Deus vai dizer: eu vou fazer assim. Nós só temos que desfrutar. Nós somos a casa do Espírito Santo. Desfrute. Arranca tudo que não provém de Deus na tua vida e sinta a presença de Deus. Amém. Nós vivemos a lei dos céus. O que diz a palavra? Aleluia. O que diz a palavra? Meu Deus, meu tempo até já estaria embora. O que diz a palavra? Quem você é? Você é derrotado? Não. Ah, você não está entendendo. Você é derrotado? Não. Você é fraco? Não. Quem vive o reino dos céus desfruta das bênçãos que vêm dos céus. Amém. Deus disse que vai abrir as janelas, as portas do quê? Vai derramar sobre nós bênção. Eu costumo dizer: tudo que eu tenho vem dos céus. Sabe por que ninguém pode roubar? Se vem dos céus, os seguranças, os guardiões que guardam as bênçãos que Deus me deu, vem dos céus. Se Deus não guardar, vão serão aqueles que guardam. Quando as tuas leis é dos céus, quando você obedece às leis dos céus, Deus desce com providência para guardar tudo que você o quê? Recebeu dos céus. Agora você precisa entender algo que é muito importante. Jesus
ele veio à terra. Atos capítulo 13, versículo 34. Só para afirmar novamente, e depois vamos ler Lucas e vamos terminar. E o que ressuscitaria dentre os mortos para que nunca mais tornasse a corrupção, disse-lhe assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Uau! Promessa. A aliança que fez com Davi chegou até nós. A aliança que Deus fez com Davi nos trouxe Jesus. Amém. A aliança que Deus fez com Davi nos fez morada do Senhor Jesus. A aliança que Deus fez com Davi nos permite viver, saber das leis dos céus. Agora eu gostaria que você entendesse Lucas capítulo 4, versículo 18, vamos terminar. Essa aliança também trouxe essas bênçãos. Quando Jesus foi convidado, estava na sinagoga, lhe foi dado o livro do profeta Jeremias. O que o profeta Jeremias escreveu a respeito de Jesus, Jesus leu e falou na primeira pessoa: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para fazer o quê? Evangelizar os pobres. Segura aí. Evangelizar os pobres. Escute, por favor. Quem já teve encontro com Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Você que ainda não teve, terá hoje. Amém. Evangelizar os pobres. Jesus te encontrou pobre, te fez próspero. Jesus te encontrou pobre, te fez próspero. Pobre é aquele que não tem nada, quase nada, vive no nada. O pobre vive com uma tremenda preocupação, porque o pobre só tem para satisfazer no momento, e muitas vezes não tem que ir atrás. E nós estávamos assim, sem saber aonde buscar, não temos paz na alma. Tem muitas pessoas que têm muita riqueza financeira, mas são pobres de espírito. Jesus veio evangelizar os pobres. Através da aliança davídica, Deus trouxe Jesus e Jesus começou a evangelizar os pobres. Não sei se estão entendendo aonde o Espírito Santo quer chegar. Fala, papá. A aliança davídica nos trouxe Jesus e Jesus começou a operar segundo a vontade de Deus. Eu era pobre, hoje eu sou próspero. Eu era pobre, hoje eu sou rico. Amém. Porque Jesus veio me evangelizar. Não é aquele homem brasileiro que me pregou o evangelho, ele é um instrumento. Uma vez alguém disse, e falou muito bem, alguém disse assim: toda hora, quer dizer, só porque ele é pai na fé, toda hora repontava: se não fosse eu, você não estaria aqui, você era bêbado, você era não sei o quê. Uma vez ele disse assim: tá bom, a obra redentora do Senhor ia se manifestar na minha vida de uma forma ou de outra. Se eu não quiser te evangelizar, Deus levanta outro, mas a obra... Alguém está entendendo? Amém. Se eu não quiser te ajudar, Deus levanta outro, mas a obra redentora de Deus não para. Propósito de Deus não se frustra através de um homem. Se o evangelho não chegaria a mim através daquele homem brasileiro, Deus podia usar um europeu, podia usar um americano, podia usar um africano, mas eu estaria aqui para pregar o evangelho, para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. Olha, papá. Não é ser ingrato, porque antes de eu nascer, Deus já me tinha escolhido e me lançou como apóstolo entre as nações. Olha, papá. Oh, Ramassobaplovias. Porque as pessoas pensam: não, eu estou a fazer. Não. Herodes perseguiu. Se não ia nascer em Belém, ia nascer no Egito, ia nascer em qualquer parte, mas ia nascer, porque já foi escrito. Jesus veio me evangelizar.
Alguém está entendendo alguma coisa? Fala, papá. Jesus veio e tocou no meu coração. Jesus me amou primeiro. Jesus me viu e me amou. Oh, Ramassobaplovias. Jesus me encontrou na Babilônia, me amou mesmo naquele quintal Babilônia. Jesus me encontrou num lugar, só Deus, Ele me amou. Eu por isso na Bíblia falamos da história do bom samaritano. Os judeus passaram, era para os judeus fazer o quê? Ajudar. Vai o estrangeiro fazer o quê? Escuta, as pessoas podem te abandonar, mas se você tem um propósito, se você tem um chamado, vai se cumprir. Amém. Eu estou a dizer que vai o quê? Vai se cumprir. Então Jesus veio evangelizar os pobres. Eu não tinha nada, hoje tenho alguma coisa porque Jesus me evangelizou. Amém. Eu não era nada, hoje sou alguma coisa porque Jesus Me evangelizou. E outra coisa, olha que Jesus falou: enviou-me a curar os contritos de coração. Como está o teu coração? Como está hoje? Quando Jesus entrou no meu coração, Jesus mexeu com a minha estrutura. Jesus arrancou toda a mágoa, todo o rancor. Eu já falei aqui uma vez que um senhor, quando eu tinha 10 anos, ele chamou alguns, eram muitos fãs quando bateram a mãe, né? A minha mãe estava com parto fresco do meu irmão caçula. Uma semana depois da minha mãe ter nascido, o nosso irmão, o caçula falecido, vem aquele meia de 7 boina vermelha, não é? E aí um vizinho meu chamou que bateram a minha mãe e estava... Ficou muito tempo na minha mente, vendo minha mãe desmaiar, o sangue escorrendo, minha mãe suspirando e eu não podia fazer nada, tinha 10 anos. Mas eu fiquei com aquilo na mente e no coração. E eu disse, eu vou matar esse senhor. E era meu vizinho. E eu, 11 anos, eu vou matar esse senhor. 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Eu fui crescendo, colocando no coração que eu que vou matar. Ninguém lhe mata, deixa ele para mim. Ainda bem que Jesus chegou primeiro. Jesus entrou no meu coração. Jesus mexeu com o meu coração. E eu lembro-me que uma vez à noite, eu saía de uma vigília, encontrei-me com ele estava no portão, era 1h e tal, 1h, quase 2. Eu tinha uma Bíblia, o canivete. Conhece a Bíblia, aquela Bíblia pequena, né? Canivete. E eu saía da vigília, eu já crente. Eu olhei para ele, ele estava doente, depois de muitos anos. E eu peguei na Bíblia e disse, hoje você vai o quê? É hoje. Peguei até na Bíblia e falei, Senhor, não vê o que eu vou fazer hoje. Meti a Bíblia onde? No bolso. E eu fui lá. E eu estava maior do que ele. Na altura, creio eu que já treinava junto, não, já tinha, mas eu já tinha artes. E eu me aproximava. Quando eu cheguei, e eu a caminho daquele homem, ele assim, eu a caminho daquele homem, o diabo falava, mata, chegou, é hoje. O Espírito Santo falava, perdoa. O Espírito Santo falava, perdoa. Amém. O Espírito Santo se manifestava com a obra redentora no meu coração, falava, perdoa. Eram duas vozes, mata, perdoa. Deus me fez lembrar de uma mensagem do perdão que eu ouvi 2 semanas antes, sobre o perdão, sobre liberar perdão. E aí tinha duas vozes, mata, perdoa, mata, perdoa, mata. E quando eu cheguei, coisa de 4 metros, ele disse, Gacoma, me perdoa o que eu fiz na tua mãe. Foi Deus que lhe tocou. Eu creio que Deus estava a falar comigo. Deus disse, não, essa aqui mesmo vai avançar. Então Deus visitou o quê? O coração dele. E ele disse, de longe, Gacoma, me perdoa. Usou essa expressão, me perdoa o que eu fiz à tua mãe. E aquilo foi tipo o Espírito Santo, houve uma conexão.
E ele começou a lagrimar, eu também comecei a lagrimar. O Espírito Santo começou a fazer obra no meu coração. Naquele dia eu cheguei e nos abraçamos, começamos a chorar. Começamos a chorar. E eu disse, eu te perdoo em nome de Jesus. Aquela noite foi a noite mais leve da minha vida. Aquilo foi uma noite tranquila. Olha, todos os demônios foram neutralizados. E eu fui dormir, acordei leve, sabendo que um peso saiu das minhas costas. Jesus veio curar as feridas na alma. Jesus veio curar as feridas no coração. Ei, Jesus veio curar as feridas. Alguém te fez muito mal, alguém te prejudicou. Jesus veio, alguém te feriu. Você está com ferida na alma, ferida no coração. Ei, Jesus hoje trouxe o bálsamo para curar essas feridas. Você precisa liberar perdão, pedir perdão. Você precisa ser livre, porque através da aliança davídica Deus trouxe Jesus. E Jesus veio curar os contritos de coração. Coração perturbado, coração amargurado, coração pesado, pessoas que não conseguem. Jesus veio, é através da aliança davídica. Deixe, por favor, oh Ramasso Baplovias, a proclamar liberdade aos cativos, aos presos. Esse era o alvo de Jesus, é libertar. O terceiro propósito de Jesus na cruz, ou seja, o segundo propósito de Jesus na cruz, não o terceiro: salvação, reconciliação, libertação. O terceiro propósito de Jesus na cruz é a libertação. Qual é o primeiro? A salvação. Reconciliação. Qual é o terceiro? A libertação. Não, vocês não entenderam. Salvação, reconciliação, libertação. O alvo é salvação, tem que viver, mas antes tem que se reconciliar. E para te reconciliar com Deus, primeiro Jesus precisa te libertar. Ninguém se achega a Deus endemoniado. E a libertação não é, essa libertação não é e sai, é te libertar do pecado. Quando Deus te liberta do pecado, automaticamente te liberta da enfermidade, te liberta dos maus espíritos, te liberta de todo o jugo diabólico, arranca o marido da noite, a mulher da noite. Automaticamente são eles o quê? Neutralizados. Então ele veio libertar os cativos. Satanás me prendeu muitos anos. Jesus, em um piscar de olho, veio me libertar. E eu estou liberto para que o nome do Senhor seja o quê? Glorificado. A aliança davídica nos trouxe libertação. Diga: Jesus, o meu libertador. Jesus, o meu libertador. Eu estou a terminar, não consegui entrar aqui nos tópicos, mas Jesus é que manda na minha boca. Aleluia. Amém. Jesus, o meu libertador. A aliança davídica me trouxe libertação. Um dia eu vou falar sobre o trono. Falei sobre casa, reino. Um dia eu falo sobre o trono. Mas o Espírito Santo me levou nesse texto. Jesus trouxe o quê? Libertação. Diga: aliança davídica. A aliança davídica trouxe Jesus. E o Senhor Jesus trouxe a libertação. Olha para o seu irmão, diga: libertação chegou. Através do Senhor Jesus. E ela se firmou. Através da morte na cruz. Diga: a libertação chegou. Através do Senhor Jesus. E ela se firmou. Através da morte na cruz. Eu sou livre. Nada pode te prender. Amém. Os demônios não podem sobre a tua vida, porque através da aliança davídica Jesus veio. Amém. Jesus não veio aqui do nada. Jesus veio fazer alguma coisa. E coisa dessa que estamos aqui a dizer, ele veio libertar-nos. Eu não conheço ninguém que teve um encontro verdadeiro com Jesus e não recebeu a libertação. Se você tem um verdadeiro encontro com Jesus, você fez uma aliança de fato com o Senhor Jesus, a libertação chegou junto. Quando Jesus vai dizer a salvação entrou na casa de Zaqueu, em todas as áreas, a salvação é Jesus. Entrou na casa de Zaqueu, trouxe a cura, trouxe a união entre os irmãos, trouxe a libertação. Nenhum demônio ousava pairar sobre a casa de Zaqueu, porque a salvação entrou. Eu quero profetizar na tua vida nesta noite e dizer que a libertação entrou na sua família.
Não, você não está entendendo. A libertação entrou na sua casa. Não, você não está entendendo. Só 3 pessoas falaram amém. A libertação entrou na sua casa. Leva a libertação hoje, estou a terminar. Sogra de Pedro estava doente. Pedro levou Jesus em sua casa, o milagre aconteceu. Lázaro morreu. Chamaram Jesus para ir ressuscitar a Lázaro. Lázaro ressuscitou. Eu estou a dizer que aonde Jesus é levado, ele vai com um propósito. Jairo levou Jesus à sua casa, a sua filha ressuscitou. Jesus foi para Gadaras, encontrou o endemoniado gadareno. Esse endemoniado foi liberto. Levavam várias pessoas endemoniadas, doentes, enfermas. Jesus fazia o milagre acontecer. Obrigado, Senhor, pela aliança davídica. A aliança davídica trouxe Jesus. Jesus trouxe a libertação. E se firmou essa libertação através do sangue derramado na cruz de Calvário. Tudo já estava escrito, aleluia. Tudo já estava organizado. Deus é um Deus que escreve. Deus é um Deus que escreve antes. Escreve a história de alguém antes dessa pessoa nascer. Coloca a palavra na boca dos profetas. Muito antes do homem saber que Jesus desceria. Deus, na sua infinita graça e sabedoria, já tinha colocado na boca, na mente dos profetas no passado. E eu vou terminar. Ele veio restaurar a vista aos cegos e por liberdade aos oprimidos, anunciar um ano aceitável do Senhor. Jesus passou aqui na terra para desfazer as obras de Satanás. E tudo isso através da linhagem davídica. E outra coisa, para nos mantermos firmes, esse seria o primeiro tópico, que eu não entrei aqui. Para nos mantermos firmes nesta aliança davídica, escreva isso. Você precisa acreditar nas promessas, porque na aliança davídica Deus fez promessas. Você precisa acreditar o quê? Nas promessas. Esse seria o primeiro tópico. Para nos mantermos firmes dentro desta aliança davídica, nós precisamos acreditar, crer nas promessas. Nas promessas. Crer nas promessas de Deus. Crer nas promessas de Deus. Deus falou através de Natã. Deus fala através de Natã. E vai descendo, passa em vários profetas. Isaías, considerado como profeta messiânico, vai profetizar e vai se descer até os dias de hoje. Hoje nós falamos de um Jesus que o seu reino existe e permanece para sempre, que o seu trono é eterno. O trono permanece para o quê? Para sempre. Jesus está sentado no trono. O trono que foi preparado, o galardão que lhe foi dado. Ele desceu aqui na terra, ele morreu, ele ressuscitou, ele cumpriu a sua missão e lhe foi dado o galardão. Hoje ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há um nome que está acima do nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A ele toda a honra e toda a glória. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Escute o que eu vou dizer. Oh, Ramassobaplovias Cataramanai. Nós precisamos acreditar. Deus fala através dos seus profetas. Nós precisamos acreditar. Pina acredita. Deus veio para nos libertar através da aliança davídica. Deus enviou Jesus. E o Senhor Jesus começou a trabalhar sua obra redentora. Jesus veio com a sua obra e começou aqui na terra a pregar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor.
Está a dizer que Ele está a preparar, Ele está a dizer, Deus, eu vou e eu volto. Deus virá para tomar a sua igreja. Quando ele vai dizer, anunciar um ano aceitável do Senhor. Espera ali, o que vocês ouviram? Como é que Deus aparecia? Hoje eu estou aqui como homem, como Deus, dizendo que eu sou amor, eu sou paz, eu sou tranquilidade. Porque no Velho Testamento as pessoas fugiam. Lembra-se, nós lemos de Moisés, quando Deus fala com o povo, o que o povo vai dizer? Moisés, fala tu com quem? Com Deus. E depois você fala com quem? Conosco. Para que não morramos. Eles ficaram com medo. Eles viram, ouviram os relâmpagos, viram trovoadas, sim ou não? Deus aparecia com muita grandeza, com muita glória, muito poder. Moisés queria ver Deus. Ele disse, Deus teve que colocar as mãos, senão Moisés ia morrer. Jesus veio aqui, meu Deus. Quem me dera, sim ou não, poder ver Jesus. Quem me dera ser João, sim ou não, colocar a cabeça onde? No peito de Jesus. No peito de Jesus. Quem me dera ser Pedro, sim ou não? Amém. Uau! Jesus lavou os pés dos discípulos. Quem me dera estar naquele dia. Ah, lava, mestre, lava, sim ou não? Amém. Ah, e ele vai dizer, quem eu não lavar não terá parte comigo. Oh, Ramasso Baplovias. Escute, foi uma grande bênção. Só que a bênção maior Deus deixou para nós. Porque Jesus vai dizer, bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. São aqueles que não viram, mas creram. Nós não vimos Jesus quando estava aqui na terra, mas nós acreditamos que essa promessa, através da aliança davídica, é verdadeira. Amém. Jesus veio, Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Hoje Ele está sentado à destra do Pai. Aleluia. Hoje Ele é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, e a Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e toda a majestade. Em nome de Jesus nós expulsamos os demônios. Em nome de Jesus nós recebemos a libertação. Pelo sangue derramado na cruz de Calvário nós fomos salvos. Nós somos uma bênção, porque alguém morreu e ressuscitou. Nós fomos levados até os céus espiritualmente falando, porque alguém morreu e ressuscitou. Nós hoje podemos dizer que eu e Deus somos um, porque alguém morreu e ressuscitou. O grande e maior sacrifício foi feito para que hoje nós conseguíssemos da parte do Senhor a nossa salvação. Amém. É por isso Ele veio, para terminar, para que tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio para que tenhamos a vida eterna. Jesus veio preparar o ambiente. É por isso, firma a tua aliança com Deus. Creia, creia, creia até o fim. Para se firmar na aliança davídica, você precisa crer nas promessas. Você precisa crer nas promessas. Deus levantou 40 autores para escrever esta palavra. E nós podemos ver nitidamente a manifestação do poder de Deus nas Escrituras Sagradas. Quem anda segundo essa lei não se perde. A Bíblia é um guia, é um guia, não é? É uma, como é que chama? Quando você está perdido, bússola. É um mapa que vai nos mostrar como sair do labirinto. Não sabe como sair do desemprego? Começa a ler a palavra. Não sabe como sair da enfermidade? Começa a ler o quê? E não é só ler, é praticar. Quem anda segundo a palavra não se perde. Quem anda segundo a palavra nunca está enganado. Quem anda segundo a palavra, ele cresce. Então, dentro da aliança davídica,
nós conseguimos a salvação que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Alguém pode aplaudir o nome do nosso Mestre?